Pessoal, hoje eu trouxe mais uma sala aqui de dungeon para a gente poder explorar, chamada de o Corredor dos Uivos. Essa área aqui é bem interessante, que ela é uma transição entre áreas dentro da dungeon. Então a gente vai poder observar que ela pode se encaixar em um ambiente onde seja uma dungeon que comece com uma área aqui dessa região e tem uma outra área nessa região, que vão ter várias salas aqui para cima e várias salas aqui para baixo. Então essas áreas de transição de dungeon são sempre muito importantes, porque elas colocam o tom do que vai vir na frente. Quando os personagens passam por aqui, eles já podem ter uma ideia do que vai ter ali mais para frente. Não necessariamente eles precisam passar num caminho único. Eles podem ter achado uma outra entrada da dungeon nessa área aqui e ter percorrido esse caminho, e eles estão vindo daqui para cá nesse momento, ou eles podem ter começado por essa área aqui e nesse momento eles estão vindo daqui para cá. Isso não faz muita diferença sobre os eventos que vai acontecer aqui em um primeiro momento. O que a gente pode notar aqui é que é um corredor bem simples, então, bem pequeno até, né? Considerando cada quadrado desse aqui 5 pés ou 1,5 m. Então é um corredor aqui de 3 metros por 6 metros, que vai afunilar a passagem dos personagens aqui por ele. Que a gente vai ver que aqui é parede de rocha sólida, aqui é parede de rocha sólida. E lá na frente é possível ter essa visão. A gente vai considerar por um momento os personagens vindo daqui. Então eles vão passar por aqui e chegar nessa área aqui. Quando eles apontam aqui, eles já têm uma visão do fundo da dungeon, desse corredor então, de 3 metros. E aqui eles veem uma parede lá no fundo, né? Já é possível perceber aqui com uma iluminação adequada, desde que eles tenham tochas aqui ou visão no escuro. Lá na frente o caminho se bifurca para a esquerda ou para a direita, para uma área que eles podem explorar. Quando eles chegam por aqui, eles notam rapidamente que existem esses pilares aqui, que eles formam um portal nessa região. Aqui no mapa não dá para ver que é visto de cima, né? Mas eu vou rascunhar aqui com lápis. Imagine que isso aqui simboliza um portal, né? Esse tipo de anotação aqui, ele simboliza um portal dentro de dungeons, né? A porta é um quadradinho. Isso aqui é uma porta. E quando a gente faz assim, ó, no muro, um quadradinho assim, significa um portal, né? Considerando aqui que é a parede. Então isso aqui seria como se fosse um portal. E só que ele está um pouco mais adornado aqui na imagem, do jeito que eu desenhei. E aí, quando os personagens chegam aqui, eles logo se deparam com essas marcas aqui, né? Como se fossem inscrições ou glifos que estão cravados nesse portal. Isso aqui vai fazer isso aqui mais ou menos assim, né? Tamanho total para os personagens passar aqui por dentro. Então quando eles começam a chegar aqui, então eles já notam isso. E esses glifos, no primeiro momento, eles colocam o tom do que pode ter aqui na sala, né? Eles podem acabar encontrando aqui na frente, não tem no mapa, mas pode ter outras pilastras aqui que também vão ter esses glifos aqui estampados nela. Então esse lado aqui da dungeon vai ser uma área mais mística, onde magos cravaram, por exemplo, glifos para poder proteger de uma certa entidade. E para cá já pode ser outra coisa. Independente por onde eles vão dar de cara com esse tipo de estrutura arquitetônica aqui que vai chamar a atenção deles e vai deixar eles ali encucados com o que vai ser. Não necessariamente precisa ser alguma coisa, mas vai estar ali para poder impressioná-los e chamar alguma atenção. De acordo com que eles vão andando, eles rapidamente notam que o chão aqui está coberto com algum tipo de estrutura. Pode ser um pano, pode ser um tapete. Depende de onde essa sala está encaixada e da temática da dungeon como um todo, né? Se for um castelo, pode ser um tapete. Se for um esconderijo de kobolds, isso aqui pode ser só um pano velho aqui tampado. Esconderijo de kobolds, de goblins. Mas aqui o que acontece é que esse pano aqui é uma estrutura bem clássica, né? Um corredor com pano aqui. Você já conhece possivelmente, mas se ainda não conhece, é uma estrutura bem clássica para ter uma armadilha aqui, né? Então a gente possivelmente vai ter uma armadilha aqui e nesse caso que eu coloquei uma armadilha de fosso aqui, né? Que é esse quadrado aqui, que seria uma armadilha de fosso. Se você não conhece, a armadilha de fosso é um buraco no chão, basicamente. E esse buraco ele fica ali para poder os personagens caírem, caso eles sejam meio desatentos, né? Eles vêm andando, pisa e cai aqui nesse buraco. E o fundo, nesse caso aqui, é um fundo básico, é só o buraco mesmo. O personagem cai e bate lá no fundo, acaba perdendo os pontos de vida por causa dessa queda e um certo tempo de dungeon também. Mas alguns mais avançados podem colocar espinhos no fundo, né? Do Pit Trap, que é chamado em inglês também, né? Chamado também em inglês de Pit Trap. Você vai encontrar nos materiais escrito assim, mas em português é armadilha de fosso que chama. Então tem essa pit trap aqui, assim que os personagens passam, e eles têm que arrumar um jeito de superar isso daqui, né? O cantinho é sempre um acesso, tá? Os personagens podem passar encostado aqui no canto, que eles não ativam esse tipo de armadilha. Sempre tem essa passagem aqui desse tipo de armadilha. Muito difícil o mestre que faz até o final lá, porque aí fica ruim, né? Como é que os personagens vão passar? Eu vou tentar pular também direto aqui, mas é um pouco mais difícil pular essa distância, né? Porque bem ou mal, vai dar 3 metros aqui de salto, talvez eles não tenham força suficiente para isso. Então, o que eles fazem? Vão investigar essa área aqui, mas não é uma armadilha difícil de perceber. Como eu disse, é um pano velho aqui, só levantar essa beirada que você enxerga embaixo do buraco. E aí os personagens têm que arrumar um jeito de passar por aqui.
Só que um agravante nessa cena aqui em específico é que do fundo aqui, eles não conseguem identificar muito bem se é desse ou desse lado, tem um uivo vindo, um som de uivo constante. Passa a cada quase um minuto ali, 40 segundos, um minuto, vem esse uivo, vem ecoando pelos corredores em direção a essa região que eles estão aqui. E aí eles ficam nessa ponta aqui, né, querendo chegar desse lado aqui. E se estiver vindo daqui pra cá, a gente pode colocar o uivo vindo daqui pra cá também. E aí tem esse uivo vindo aqui nessa região que vai indicar ou não questões aqui pra frente que vai ter na dungeon, né? Pode ser a presença de um monstro ou pode ser também simplesmente algum tipo de armadilha, um dispositivo, né? Por exemplo, pode ter um dispositivo aqui mágico que ele fica emitindo esse som aí. Assim que os personagens passam, fica esse sonzinho saindo aqui, né? No corredor. E percorrendo aqui do uivo e pra dar um medo neles, na verdade não tem nada, é só um dispositivo ali fazendo esse som. Ou pode ser um bicho mesmo. E claro, sempre que tem uma pit trap, se isso aqui fosse, por exemplo, uma entrada, que a gente não tá colocando isso aqui dentro de uma dungeon específica, mas vamos supor que isso aqui seria a entrada de uma dungeon, né? Os personagens estão vindo do lado de fora e vão entrar por aqui. Esse tipo de estrutura aqui é um bom lugar para monstros ficarem guardando. Por exemplo, pode ter um goblin aqui na esquina aqui esperando, de guarda. Então, se alguém cair nesse buraco que faz o barulho, toca um sino, alguma coisa, e ele já é alertado, ele já consegue vir aqui ver o que aconteceu e chamar outros aliados. Ou pode também ser um buraco, um bicho lá dentro já também, né? Pode ter um monstro dentro desse buraco, e se o personagem cair, ele cai em cima do monstro já. Mas isso aqui é só para trazer uma ideia de uma estrutura dessa sala. Dá para ser usada de diversas formas, como eu disse aqui. Ela não está encaixada numa dungeon específica, mas ela pode ser encaixada em diversos tipos de estruturas. Eu quis trazer ela para a gente poder conversar um pouquinho, porque é realmente um material bem completo aqui que dá para se encaixar em diversos ambientes. Se você quer ver mais salas desse tipo, deixa o like no vídeo e se inscreve aqui no canal. A gente traz mais conteúdo desse tipo. Olha o like aí, aperta no botão, mas fica aí embaixo. Até a próxima então.